Olá, bom dia, oitavo ano. É a nossa aula de hoje, aula de gênero, leituras e análise. Nós vamos ter uma atividade avaliativa e hoje eu vou fazer só uma pequena revisão do assunto que nós estudamos. Foi mandado o conteúdo, nosso conteúdo programático para a gente fazer, que vai falar de qual é o assunto. É o conto de mistério, o enigma de outro lado e a peça teatral. Diz o seguinte: o texto a seguir é um fragmento do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, uma peça teatral. Por que é essa peça teatral? Ele disse o seguinte: o trecho faz parte da cena do julgamento na qual as personagens, após a morte, aguardam uma decisão quanto ao seu futuro. O encourado que as recebe manda o demônio levá-las para o inferno. As personagens, aos gritos, resistem. Repentinamente, João Grilo fala bem alto, diz que tem direito a um julgamento. As outras personagens o apoiam. Nesse momento, pancadas de sino começam a soar. O encorado fica agitado. João Grilo: ah, pancadinhas beneditas. Oi, está tremendo. Que vergonha. Tão corajoso antes, tão covarde agora. Que agitações é essa? Aí ele vem e diz: o encorado: quem está agitado? É somente uma questão de inimizade. Tenho o direito de me sentir mal com aquilo que me desagrada. João Grilo fala, diz: eu, pelo contrário, estou me sentindo muito bem. Sinto-me como se minha alma quisesse cantar. Bispo: estranhamente emocionado, eu também. É estranho, nunca tive experimentado um sentimento como esse. Mas é uma vontade esquisita, por não sei bem se ela é de cantar ou de chorar. Esconde o resto entre as mãos, as pancadas dos signos continuam e toca uma música de aleluia. De repente, João ajoelha-se com o que levando por uma força irresistível e fica com os olhos fixos fora. Todos vão se ajoelhando. Vagarosamente, o encourado volta rapidamente as costas para não ver o Cristo que vem entrando em um perto, retindo com uma bondade simples e digna nos gestos e nos modos. A cena ganha uma intensiva suavidade de iluminúria. Todos de joelho com o rosto entre as mãos. O encourado de costas, grandes gritos, com braços ocultando os olhos. Quem é? Emanuel. Manuel, sim, Emanuel, o leão de Judá, filho de Davi. Levanta-se todos, pois vão ser julgados. João Grilo, apesar de ser um sertanejo pobre e amarelo, sinto perfeitamente que estou diante de uma grande figura. Não quero faltar com respeito a uma pessoa tão importante, mas se não me engano, aquele sujeito acaba de se chamar o Senhor de Manuel. Manuel, foi isso mesmo, João. Esse é um dos meus nomes, mas você pode me chamar também de Jesus, de Senhor, de Deus. Ele gosta de chamar de Manuel ou Emanuel, porque pensa assim que pode se persuadir de que sou somente o homem. Mas você, se quiser, pode me chamar de Jesus. João Grilo: Jesus? Manuel responde: sim. João Grilo fala: mas espere, o Senhor é que é Jesus? Manuel: sou. João Grilo diz: aquele Jesus é que chama de Cristo? Jesus vai e responde: a quem chamavam? Não, quem era Cristo? Sou. Por quê? João Grilo diz: porque não é lhe faltando como respeito, não, mas eu pensava que o Senhor era muito menos queimado.
vocês irão ler essa atividade falando dessa peça teatral. Vocês irão responder a atividade. Depois vocês responderem a atividade, tem a primeira questão da atividade. O que eu quero nessa atividade? Diz assim: a peça, o teatro é o texto narrativo, apresenta semelhança. Tanto uma quanto as outras narra fatos vividos por personagens em determinado lugar e tempo. Ou seja, a peça teatral, ela vai narrar fatos semelhantes com o texto narrativo. Por quê? Porque eles vão contar um fato, eles vão narrar um fato ocorrido com alguma personagem. Aí eu quero saber, na primeira questão, qual o principal fato da história desse fragmento do Alto da Compadecida. Em seguida, diz o seguinte: possivelmente onde ocorre esse fato desse aqui, que nós terminamos de ler. Qual é aproximadamente o tempo de duração dessa cena? Nesse texto, o narrador está ausente. Apesar disso, conseguimos ter uma visão ampla acerca de que ideia você faz de João Grilo e do bispo. Você aqui é pessoal. De que forma as características de cada personagem nos são reveladas, se não há narrador? Não tem o narrador, mas nós sabemos, dá para a gente identificar as características de cada um. No texto teatral, as falas das personagens assumem um papel de destaque na construção da história. Como é produzida a fala dos personagens? Pelo discurso direto e indireto. Quarta, há no texto teatral alguns trechos em letras do tipos diferentes, ou seja, itálico, como exemplo, o bispo, estranhamente emocionado. Todos vão se ajoelhando vagarosamente, encorados, sempre de costas para o Manuel. Qual é a função desses trechos? Qual é essa função desses trechos? Eles têm a função, eles enfatizam. O que é que eles estão enfatizando? O texto teatral é escrito para ser representado nessa cena. Que tipo de variedade linguística predomina? Culto formal, culto informal, regional ou popular? Quando se lê um texto teatral, o leitor é intelector do drama vivido pelas personagens. Quem é o intelector quando o texto teatral é representado? Vocês irão responder e tenham todos uma boa atividade avaliativa e até a próxima aula de gênero e leitura.